Sejam bem-vindos ao canal ou ao podcast do Partilhar. Estou muito feliz de estar aqui estreando um quadro novo hoje que chama Compartilhando Histórias de Viagem com a Bárbara. Ela vai se apresentar, vai falar um pouco mais dela, mas hoje ela vai trazer uma história de uma viagem incrível que ela viveu e eu precisava trazer aqui para vocês, né? Porque tem países, tem culturas, tem coisas diferentes que cada um vivencia e eu acho que esse tipo de papo, que esse tipo de troca enriquece muito e também te dá novas ideias, né? Te inspira também a viajar mais. Então vamos lá, Bárbara, bom dia! Bom dia, tudo bem? Oi, Loha, oi todo mundo que tá ouvindo ou vendo a gente. Isso. Pode se apresentar, por favor? Fala para o pessoal um pouquinho sobre você, seu nome, idade, onde você mora, o que você Bom, faz. meu nome é Bárbara, como a Loha já adiantou. Eu tenho 29 anos. É recente, né? A gente fica fazendo as contas. Mas eu tenho 29 anos. Hoje em dia eu moro em Curitiba, mas eu sou de BH, morei lá a minha vida inteira. Hoje eu sou relações públicas, hoje eu trabalho em uma agência, mas já fiz quase de tudo aí na área de comunicação. Então, tudo que for de comunicação, RP, digital, enfim, é a minha praia. Estratégia, pesquisa, posso ficar aqui horas listando. Agora, já entrando no papo de viagem, me conta assim, o que você já conhece, né? Do Brasil, do mundo, onde você já foi, por onde você já andou? Aham. Então, eu falo que eu não conheço muita coisa ainda, principalmente não, né? Do mundo eu já não conheço muita coisa, e do Brasil também eu acho que falta muita coisa para eu poder conhecer e eu quero explorar muito, assim, né? Então, bom, o que eu conheço mais é Minas, inclusive eu tinha até um projeto, o projeto ainda existe das Minas, mas quando eu fazia parte, a nossa ideia era explorar os lugares de Minas Gerais, porque a gente tinha esse mesmo sentimento de que a gente morava num estado que era gigante, tinham vários cantinhos, várias possibilidades, e ainda assim a gente não conhecia muito dali, então a nossa ideia era explorar cada cidade, vivendo ali um pouco, não vivendo, mas com um ponto de vista do morador local, então a gente chegava nas cidades, tentava conhecer quem estava ali, a doninha da janela, o moço do bar, e perguntava onde ir, onde que você vai, onde que a gente pode almoçar. Então a gente tinha essa vontade de conhecer e viver a experiência daquela cidade do ponto de vista do morador. Então viver aquela cidade nesse sentido. Mas eu acho que eu preciso criar esse projeto para poder conhecer mais do Brasil, né? Então Isso mesmo. eu acho que eu conheço muito talvez ali do Sudeste. A minha ideia agora era conhecer um pouco mais do Sul, que aí eu mudei junto com a pandemia, então não tive muita oportunidade de viajar. Mas os lugares que eu conheço, acho que é mais ali, que é mais Minas Gerais, mais ali Rio, São Paulo, Espírito Santo. Aí aqui agora em Curitiba, Goiás eu já fui, então eu já fui para alguns lugares, mas muito, se for pegar um mapa de tudo isso que eu falei, é muito uma região aqui assim, né? Então eu acho que eu preciso explorar um pouco mais. Para todo mundo que está escutando a gente, né? Dá uma olhadinha lá no Instagram das Minas, que é muito legal, eu gosto muito. Eu acho que tem essa é um conteúdo muito autêntico, né? Porque é construído junto com as pessoas locais, como você falou, e eu acho isso incrível. Então, acho que tem muita coisa rica lá. E agora me conta 3 lugares no mundo, assim, qualquer lugar que você sonhe conhecer. 3 lugares do mundo. Ó, o mundo inteiro. Pode ser? Não, não Pode, vale? vale. Eu acho que é isso, não tem um lugar específico, mas já que você perguntou, vou citar aqui alguns lugares. Então, sempre quando eu penso em América Latina, por exemplo, eu penso em Chile. Eu tenho muita vontade de conhecer lá. Apesar que eu acho que se eu for para lá, pensando, sei lá, se eu for de mochilão ou mesmo uma viagem, assim, eu vou pegar um tempo maior e vou subindo, né? Que aí eu aproveito e conheço tudo. Mas pensando assim, Chile é um lugar que eu penso. Deixa eu ver. Tailândia é um lugar que eu gosto muito e eu tô apaixonada assim de ver o lugar, de ver o custo que é viver lá, morar lá, passear por lá e o quanto lá é lindo, né? Então eu acho que é um lugar que tá na minha cabeça ultimamente, assim, então eu acho que é um lugar que eu poderia colocar nessa listinha.
E deixa eu ver, eu acho que Malta também, que é uma ilha, né? Eu tenho muita vontade de ir. Quando eu tava olhando para poder fazer um intercâmbio, mesmo que foi um intercâmbio rapidinho, que foi para Cape Town, que a gente deve falar mais um pouquinho, aprofundar, Malta passou na minha listinha de olhar, porque eu não queria ir para lugares tão centro do mundo, até mesmo pelo valor, né? Eu tinha um dinheiro, mas não era, nossa, vamos para Londres. Eu cheguei até a olhar, mas assim, não tinha condições. Então, Malta era um lugar e eu vi o quanto lá é maravilhoso. Então, eu acho que também me vem na cabeça, assim, pensando mais rápido esses três lugares. Então, Bárbara, agora me conta, assim, qual foi ou quais foram, né, suas viagens preferidas da vida? Olha, vou começar por uma que teve um significado forte, porque foi a última, que foi a minha viagem para Alto Paraíso. Eu não sabia que ia ser a última, mas curti como se fosse, mas foi essa viagem. Alto Paraíso que fica em Goiás. E assim, incrível a cidade, uma cidade pequena, não é um lugar gigante, mas que você consegue fazer tudo lá, sabe? É um lugar místico, então tem toda uma vibe diferente na cidade, as pessoas são legais, é um lugar super tranquilo, então se você quiser, você consegue passear muito durante o dia, normalmente as pessoas vão pra cachoeira durante o dia, mas à noite também você consegue curtir bastante, então você consegue sair a pé, pelo menos no nosso caso a gente fez isso, sair a pé, ir para um restaurante, entrar numa lojinha, e, sei lá, conhecer uma arte diferente, conhecer uma roupa diferente, ou uma roupa que seja o seu estilo mesmo, mas é um lugar bem tranquilo. Eu super recomendo. Foi uma viagem deliciosa, então não vou tirar o mérito, mas eu acho que é uma das minhas preferidas, porque foi a última que a gente fez. Não, legal. Ah, e só uma coisa também, um adendo aí. Felipe, gente, Felipe é o boy da Bárbara. Tô É o falando aqui, mozão. né, sem apresentar. E teve mais alguma viagem que você curtiu muito também, que foi especial pra você? Sim, a viagem para Cape Town, para África do Sul, que foi uma viagem super especial, que inclusive foi anterior a essa, novembro de 2019, fui para lá para ficar um mês. Era férias, eu tirei férias do trabalho, então realmente era o tempo que eu podia ficar, um mês. Gente, um mês, que delícia! Foi um mês e eu fui com a ideia de estudar. Mas, cara, você vai ficar num lugar um mês, você não vai só estudar. É óbvio que você vai conhecer tudo que você tem direito, né? É muito tempo para você ir para um lugar para ficar só dentro da escola. Com certeza, com certeza. Foi uma viagem incrível, assim. Eu lembro que na hora de decidir o destino, tinha alguns lugares, igual eu comentei, Malta foi um lugar que eu pesquisei. Mas quando eu comecei a aprofundar um pouco mais, eu percebi que era um lugar incrível para eu poder conhecer, que eu já sabia que era, mas também com essa possibilidade de estudar. E aí tudo que vem junto, assim, né? De custo-benefício, pelo menos para os brasileiros, né? De custo-benefício é um lugar super legal. É um lugar lindo. É um lugar que a natureza é maravilhosa. Você pagando para poder ter acesso a esse lugar natural, ou andando na rua, ou subindo uma montanha que você faz de graça, você consegue ter esse contato incrível com a natureza. Então é um lugar que você fica deslumbrado o tempo inteiro, assim, pensando em paisagens, em lugares bonitos, uma cultura super legal. Muita diversidade. É óbvio que lá eu me encontrei muito mais, porque eu via muito mais gente preta na rua. Mas ainda assim é muita diversidade de colorismo, sabe? De tom de pele, é muita gente diferente. E a gente se olhava, pelo menos eu olhava pra todo mundo. Eu não sei se lá eles andam assim, mas eu olhava assim, eu achava tudo lindo. E cabelos diferentes. Então eu também tinha a ideia de que lá eu ia achar um monte de gente com cabelo crespo, um monte de gente trançado. E não, lá tem muita mulher, por exemplo, de cabelo liso, de peruca, alisamento. Então a diversidade é imensa. Então foi um lugar maravilhoso e que eu, assim, fui quebrando a cara, digamos assim, dos estereótipos o tempo inteiro, porque Nossa, não são esses chocada com isso do estereótipos. cabelo. Antes de ir, eu falei, vou trazer um monte de produtos de cabelo pra mim.
para cabelo crespo, vou achar um monte de shampoo, condicionador, creme para hidratar e tal. E eu lembro que eu pesquisei antes algumas marcas para poder comprar e eu encontrei um blog de uma menina que falou: "Ah, eu não encontrei tantos produtos de cabelo quanto eu queria". E eu falei assim: "Essa menina tá errada. Eu vou achar um monte". Cheguei lá, ela tava certa. Porque eu realmente não encontrei tanto. Por isso, né? Eu acho que lá peruca eu encontrava em todo lugar. Era muito comum ter muitas perucas, assim. Mas realmente, pro meu tipo de cabelo é diferente, até mesmo porque o tipo de cabelo das meninas de lá são diferentes do meu. Então, assim, essa diversidade de tipo de cabelo, de tom de pele, de língua. Então, lá tem. Eu devia até ter anotado aqui, porque agora eu esqueci de cabeça. Mas lá tem X línguas oficiais e que a galera fala, sem contar que tem muita gente que vem de outros lugares da própria África mesmo para poder morar lá. Então, considerando, sei lá, São Paulo, né? Que tem muita gente que vai de outro lugar para poder morar, porque é um lugar talvez que tem uma oportunidade X. É a mesma coisa lá, então você vai encontrar um monte de gente de Moçambique, de outros lugares da África que moram lá, então você encontra um monte de história, cultura, tons de peles, tipos de cabelo, sotaques, é maravilhoso. Ai, deve ter sido muito, muito enriquecedor mesmo, viu? E, tipo, ver isso, né, que você falou, essa diversidade toda, numa cultura que a gente sabe tão pouco, né? Muito pouco, muito pouco. Eu lembro, aí quando eu decidi ir pra lá, falei, não, é pra lá que eu vou, pedi minhas férias, comecei a me organizar, e aí comecei a pesquisar um pouco mais a fundo, né? E mesmo pesquisando a fundo, chegando lá, tem um monte de coisa diferente, tem um monte de coisa diferente. E você foi por agência, você foi por conta própria, como foi? Eu fiz uma loucurinha, eu fui por conta própria. Eu até cheguei a pesquisar por uma agência, poderia ter ido por ela, mas não fui, porque na hora que eu coloquei na planilha, sim, eu sou a pessoa da planilha, Certíssima! É assim que a gente viaja mais nessa vida, desse jeito. sim. Quando eu fui colocar na planilha, eu vi que tava dando uma diferença muito grande. E eu falei, vou dar uma olhada para poder ver e fazer isso tudo por conta própria. E aí pensei, vou ficar em hostel, vou procurar uma escola que seja legal, mas num hostel que é perto e que seja mais barato da moradia estudantil. A passagem eu vou olhar com milha tal e código de desconto tal, que eu também sou a rainha dos códigos de desconto, de achar essas promoções. E aí no final das contas realmente ficou mais barato. Porém, uma dica: tenta não fazer isso, gente. Assim, porque pensa, eu fui para um lugar que eu não conhecia. Foi uma viagem que eu fiz sozinha. Então por isso também foi tão marcante. Foi a primeira vez que eu viajei para fora, então eu tava fazendo muitas coisas. Não foi a primeira vez que eu viajei sozinha, mas com esse lugar que eu não conhecia a cultura, a língua era uma língua diferente, as pessoas eu não sabia como é que elas eram. Enfim, muita coisa diferente para poder fazer tudo por conta própria. Então eu acho que eu acabei arriscando nesse sentido. E realmente eu tive um probleminha, que foi em relação ao hostel que eu tava, que eu poderia ter esse problema em qualquer lugar, mas se eu tivesse, sei lá, no Rio e tivesse um problema com hostel, eu ia virar e falar assim, gente, tchau, e ir embora. Ia ser fácil, ou então ia reclamar, ou então ia abrir o Google e falar mal do lugar, ou qualquer coisa do tipo, né? Mas eu tive problema com algumas hóspedes do hostel. E, Hum, nossa, eu tava num. Vou contar rapidinho essa parte, mas eu tava num quarto que era dividido e eu já tava. A minha ideia era ficar lá 3 semanas. Acabou que eu fiquei 2. E aí eu tava dividindo um quarto com mais 5 pessoas. E aí, na primeira semana foi muito legal, foi muito divertido. Eu já tinha ficado em hostel em outras viagens da minha vida, mas num período de tempo mais curto, essa daí era mais longo. Esse período era mais longo. E eu sou das pessoas, eu gosto de conversar, de fazer amizade e tal. Então, pra mim, não teria problema ficar num hostel. Mas logo ali, pulando da primeira pra segunda semana, eu já tava começando a sentir falta de privacidade. Eu sentia falta de sair enrolada de toalha do banheiro. Só pra você ter uma ideia, era o que eu tava sentindo falta. E aí, no finalzinho da segunda semana, essas meninas chegaram pra ficar no quarto e elas eram muito animadas. Eu também sou animada, mas quando eu tô no quarto dividindo com alguém, eu dou uma segurada na onda, né? Porque eu penso ali no sim. coletivo. Mas elas eram muito animadas. E aí teve uma hora que elas estavam no auge da animação e começaram a chutar, eu acho que era chutar a cama de cima, que era a cama que eu tava.
E aí eu fui falei Gente, com elas, com toda a educação aqui, dá pra vocês pelo menos não chutarem a minha cama, eu tô tentando descansar e tal. Eu acho que eu tava lendo ou assistindo alguma coisa, mas era tarde, eu tava ali pra dormir, pra no outro dia acordar e fazer o que eu tinha que fazer. E aí elas falaram, ah, beleza, claro. E aí elas voltaram a conversar entre elas e começaram a me xingar, só que em espanhol. E aí eu lembro que eu até falei na época, se elas soubessem que em inglês talvez eu entenderia menos do que se elas estivessem me xingando em espanhol. Aí nesse dia eu fiquei muito bolada e falei, cara, eu vou sair daqui. Eu não vou conseguir ficar aqui. É mas aí você isso. saiu desse hostel, foi pra outro e ficou mais de boa. Isso, aí eu tava pesquisando alguns lugares pra ficar e eu já sabia da dificuldade. Uma outra dica, gente, não deixa tão pra cima da hora pra pesquisar lugar pra poder ficar, porque eu lembro que eu falei assim, a minha última semana eu quero ir pra um outro lugar, mas eu quero tá lá pra ver pra onde que eu vou. Eu queria ter passado em outros bairros, em outros lugares pra ver onde eu ia me hospedar na última semana. Passei aperto, custei achar hospedagem. Agora imagina isso porque eu procurei talvez na primeira semana para minha última semana. Então na semana 1 para semana 4 eu tive dificuldade. Eu tava na semana 2 para procurar para semana 3. Não achei, mas eu falei, ah, amanhã eu vou acordar mais cedo, vou para a escola e de lá no computador direitinho eu procuro para onde que eu vou. E aí, chegando lá, assim que eu entrei na recepção, a Anitta, maravilhosa, que era recepcionista da escola, ela falou, uai, o que você tá fazendo aqui mais cedo? Aí eu falei, ah, é porque... Comecei a chorar. Eu fui falar pra ela das meninas, chorei, chorei. Ela falou, gente, aluno não chora na minha frente, não. E aí ela mesma conseguiu namoradinho estudantil pra poder ficar. Eu fiquei num andar separado da galera que vai por agência. Então, ou seja, se eu tivesse ido por agência, eu ligaria pra agência e falaria, tô com problema na moradia, eles iam me mudar, então eu não precisaria estressar. Só que como eu tava sozinha, eu tive a sorte da escola me ajudar. Porque a Anitta era legal. Então, assim, não sei se eu encontraria isso em outro lugar, sabe? E aí eu fui pra essa moradia e foi maravilhoso. Foi bom que eu já conheci algumas pessoas que moravam lá por causa da escola. A gente não ficou no mesmo andar, mas dividi o quarto com uma pessoa maravilhosa, Liliane, que foi muito legal. A gente fez amizade, fizemos coisas incríveis por lá, mas deu tudo certo. Mas aí é isso, por que que eu tô contando essa história inteira? Se eu tivesse ido pra uma agência, pensando que eu tô indo lá pra estudar, né? Não tô indo só pra turistar, e poderiam acontecer outros problemas, eu poderia ter tido problema com a escola, poderia ter tido N problemas, eu acho que por agência teria sido mais seguro. Foi mais barato do jeito que eu fiz, mas esse perrengue que eu consegui resolver rápido poderia ter dado mais dor de cabeça. Sim, é a parte boa e a ruim, né? Eu também tenho muito essa visão. Acaba que nem sempre, mas muitas vezes fica mais barato, né? Mas essa coisa de você ter a quem recorrer, quem te ajudar, principalmente, né, mulher, sozinha, um país desconhecido, língua diferente, é muito fácil ter perrengue, né? Minha primeira viagem Sim, internacional também foi sozinha, enfim, nunca tinha entrado em um avião. Então, assim, realmente. eu tive tanto perrengue. Toda viagem tem, né? Mas assim, é tanto perrengue que a gente passa, mas ao mesmo tempo é gostoso. Eu acho que você se conhece. Viagem é isso, né? É autoconhecimento. É Uhum. você ver qual é o seu limite, o que que você aguenta, o que que você não aguenta. Eu acho isso muito gostoso. E assim, mas que bom que você conseguiu sair desse hostel e ficar mais tranquila nesse quarto que você dividiu só com mais uma pessoa, né? Isso, eu dividi com mais uma pessoa, com a Liliane. Então eu fiquei 2 semanas dividindo o quarto com 5. Uma semana eu fiquei dividindo só com a Liliane. E na minha última semana eu fiquei em um hotel. Então é isso, eu acho que eu me conheci muito. Então eu acho que eu realmente sou da galera. Eu gosto de conhecer pessoas, mas eu acho que eu tenho um limite, assim, em relação à liberdade, sabe? Então eu acho que nesse sentido eu me conheci mais ainda.